Olá, minha gente, eu sou o Luffy Steffen, estou com vocês para mais um Naftaluf, hoje uma edição especial para falar de um fenômeno pop mundial que é a banda Menudo. Sobe em minha moto, se agarra em mim, que você vai gostar. Como eu não tenho moto, eu tô aqui com uma camiseta de uma bicicleta, né, para de alguma forma emular a série de TV Subete a mi moto, ou Sobe na minha moto, Sobe em minha moto. Enfim, para quem não sabe, esse é o título da mais nova série da plataforma Amazon Prime, uma série exclusiva da Amazon Prime, que acaba de estrear, na verdade já faz um mês, eu acho que estreou, em toda a América Latina. E trata-se de uma série de produção mexicana barra porto-riquenha, portanto falada em espanhol, e que nada mais é do que uma cinebiografia em 15 episódios de 45 minutos cada sobre a inesquecível banda Menudo. Corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz. Súbete a mi moto, nunca has conocido una moto veloz. Mas o que é Menudo? Muita gente aí está se perguntando. Quer dizer, na verdade acho que não, porque eu sei que o público que me acompanha geralmente tem uma grande bagagem de repertório pop do século XX. Então já sabem do que se trata. Mas eu sei também que as novas gerações muitas vezes não sabem o que é Menudo e nunca ouviram falar nisso. Eu até comentei isso num programa que eu fiz recentemente sobre as trilhas sonoras infantis dos anos 80, aquela série que eu fiz, quem acompanhou viu. No último programa da série, que eu falava de Xuxa e latinidades, mencionei o Menudo, já que o Menudo fez parte da infância de toda uma geração de crianças brasileiras nos anos 80. E ali eu comentei que mais recentemente, numa conversa com outras pessoas, eu estava falando com uma pessoa que era mais nova, que deve ter, sei lá, 20, 25 anos, e eu comentei com outra pessoa sobre Menudo, e essa pessoa mais nova falou assim, mas o que é Menudo? Eu falei, meu Deus! A banda está um tanto esquecida no Brasil, né? Não teve uma continuidade de idolatria no Brasil para a banda Menudo. Talvez por isso ela esteja esquecida no país. Talvez por isso também, quando eu fui gravar esse programa, eu pesquisei no YouTube e descobri, chocado, que nos canais de YouTube no Brasil, os canais brasileiros, praticamente ninguém comentou da série, né? A série já estreou há um mês e quase ninguém fez comentários ou críticas ou resenhas no YouTube. Em compensação, em canais latino-americanos de outros países, como principalmente México, Porto Rico e até outros, né, da América Latina, tem várias reportagens e matérias comentando a série, né? Então, diante disso, né, só me resta eu aqui no meu humilde canal brasileiro, Luffy Naftaluf, comentar e destrinchar a série Sobe em Minha Moto, que eu acabei de maratonar. Então vamos lá. Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo, que lo hagan. Pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico. Gente, mas antes de começar a destrinchar essa apetitosa série, eu gostaria de dar o meu testemunho pessoal, afetivo, que eu sempre dou aqui sobre a minha infância quando eu falo de temas relativos a coisas que eu também vivi na minha infância. E o Menudo foi uma delas, né? Naquele programa que eu acabei de comentar, né, dos anos 80, eu já tinha mencionado isso e volto a enfatizar, né? Esses álbuns foram os álbuns que, no meu caso, na minha infância, foram os álbuns que me fascinaram na época, né? Menudo, Reaching Out, na verdade um disco todo gravado em inglês, né? Com os hits do Menudo em inglês. Cadê a data? 84, lançado pela RCA. E justamente porque na série Sobe em Minha Moto, isso fica claro, né? Mas de qualquer forma, só para adiantar o serviço aqui, o Menudo foi uma banda criada em Porto Rico em 1977 e que a partir do começo dos 80 começa a buscar outras pradarias e assim resolveu atacar e fazer sucesso em outros países da América Latina.
E inclusive os Estados Unidos também tentaram isso, né? Trabalhando em Orlando, em Miami, etc. Então por isso esse disco Reaching Out foi lançado com músicas em inglês, sucessos que o Menudo já tinha no seu repertório, só que gravadas em inglês as músicas. Por isso, né, até eles colocam aqui, lado A, Like a Cannonball, entre parênteses, como uma bola de canhão. Indianapolis, Heavenly Angel, Anjo Celeste, Because of Love, por causa do amor, Motorcycle Dreamer. In their first national television appearance in the United States, let's have a real big welcome for Menudo! If You're Not Here, By My Side, se você não está aqui ao meu lado. Esse foi um grande sucesso do Menudo na época, inclusive no Brasil, né? That's What You Do, isto é o que você faz. Gimme Rock, Demi Rock, Gotta Get On Moving, Tenho que Me Mexer, e Fly Away, Voe. Não confundir com Fly Away, Skyline Pigeon Fly, do Elton John. Claro, não tem nada a ver. Aliás, Skyline Pigeon, só uma brincadeirinha, gente. Mas é isso, Produced by Edgardo Dias, justamente o grande, o mega, o polêmico e talvez sinistro empresário, que é o principal, é o protagonista da série Sobe em Minha Moto, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas de qualquer forma, esse disco, embora tenha sido lançado para o mercado americano, norte-americano, ele fez muito sucesso no Brasil daquela época. Foi o primeiro disco do Menudo que foi lançado no Brasil, já com grande estardalhaço, né? Já mirando o mercado brasileiro. Inclusive essa edição é brasileira, claro. Então contém o sucesso If You're Not Here, By My Side. No rastro desse disco veio imediatamente depois o Menudo Mania, que é o disco mais famoso do grupo no Brasil. Também de 84, né, o ano. Quer dizer que o Menudo, isso é outra coisa que fica clara na série. O grupo lançava mais de um disco por ano, né, era uma coisa vertiginosa, assim. Claro que não eram composições, não é que a banda tinha uma equipe compondo tantas músicas novas. Geralmente esses discos eram variações de outras canções que eles já tinham em outras línguas e requentadas e covers, etc e tal. Então, né, mas a produção de discos era grande, era febril, né? E assim, Menudo Mania, que aí, se esse foi lançado mirando o mercado norte-americano, que as músicas estão em inglês, esse aqui foi totalmente pra gente, né, pro mercado brasileiro. Por isso, os Menudos gravaram em português. E aqui estamos, Não Se Reprima, o grande sucesso do grupo Para Todo Sempre, Quero Ser, Rock na TV, Sobe em Minha Moto, que na verdade era uma música antiga do Menudo, como a gente vê na série, né, uma música do final dos anos 70, e que aqui então nesse disco de 84 o Menudo regravou pro Brasil. E Tudo Vai Bem. Lado B, Doces Beijos, Indianápolis, Se Tu Não Estás, que nada mais é que a versão portunhol do If You're Not Here, By My Side, Troque Suas Pilhas e Quero Rock. Então a gente vê aqui que nesses discos, né, maravilhosos, com capas também antológicas que marcaram os anos 80, né, acho que eu não mostrei o verso dessa, olha que interessante. Pois é, na verdade essa formação do Menudo é a formação mais famosa no Brasil, né? Esse quinteto, né? O Menudo era um quinteto, tá, gente? A formação mais famosa no Brasil, a formação que ficou clássica, histórica e que imortalizou as gerações de infâncias brasileiras, foi essa daqui, né? Que era composta por Rick Melendes, Charlie, Ray, Roy e Robbie, o Robbie Rosa, hoje contra o nome, né? Hoje ele usa o nome de Draco Rosa. Mas enfim, são os mesmos que estão aqui, né? Charlie, Robbie, Roy, Ray e Rick Melendes. Vale lembrar que as pessoas podem perguntar, mas e o Rick Martin? Exatamente, quando o Menudo explodiu no Brasil, nessa fase, 1984, o Rick Melendes, que estava para sair do grupo, que já estava velho, né, como a gente vê na série, ele é da primeira formação do grupo, né? Ele entrou no grupo em 1977, quando o grupo nasceu, ele tinha 9 anos de idade, e saiu 7 anos depois, né, aos 16. E quando ele sai, ele dá lugar justamente ao outro Rick, que é nada mais nada menos que o Rick Martin. A série mostra tudo isso, né, a sucessão dos Ricks. Né? Aqui no Brasil, eu até falei isso naquele programa dos anos 80, né, que eu já comentei, a gente falava muito do Rick velho e Rick novo, né? As pessoas da época, as crianças, chamavam esse Rick de Rick velho, porque já se sabia que ia entrar um Rick novo, que era o Rick Martin. Quer dizer, quando a banda explode no Brasil, é justamente o momento de transição dos Ricks. Né? Por isso que esses discos, o Rick Martin ainda não estava. Né? Na sequência vai ter um outro disco muito famoso do Menudo aqui também, que é o Evolution, e aí o Rick Martin já está lá. Que é o que tem um outro grande hit, né, do grupo, que é o Sabes a Chocolate, enfim.
cuerpo caliente a la orilla del mar. Pasa la gente y te quiere mirar con vos. Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí. Beso, te quiero besar. Mas voltando às formações, então o Menudo tinha 5 integrantes, era sempre um quinteto, e esses quintetos, esses integrantes iam sendo descartados, né? Na verdade, as pessoas entravam para o grupo, tinham uma duração e iam sendo cuspidos para fora da máquina, né? Isso é mostrado fartamente na série. Por quê? Porque o tal Edgardo Dias, criador do grupo, tinha essa premissa, né? Ele criou a série como uma boy band masculina infanto-juvenil, e a ideia dele era renovar o público. Portanto, conforme as fãs adolescentes iam ficando velhas, e os integrantes também, ele ia trocando de integrantes. Assim o grupo continuaria se renovando eternamente. Na minha memória da infância, e acredito que de muitas pessoas que estão me assistindo que foram crianças nos anos 80 no Brasil, essa é a formação classiquérrima, né? Quando o grupo veio para o Brasil em 84, 85 e começou a chamada Menudomania, uma histeria coletiva que na época para o Brasil era praticamente inédita, né? Foi o começo de tudo isso, né? Depois o Menudo ainda tinha, outras formações dos anos 80 ainda permearam o Brasil, vieram para cá outras vezes, com o Rick Martin inclusive, outros shows, outras formações vieram, mas na verdade o auge dessa paixão do Brasil pelo Menudo foi esse período mesmo, entre 84, 85, 86, mais ou menos por aí, né? Antes disso a gente quase não ouvia falar em Menudo por aqui, e depois também entrou em decadência esse assunto, né? Mas no período de 84, 86, 87, o Menudo ainda era muito notícia no Brasil, notícia de revista, de jornal, todas as polêmicas, escândalos e qualquer outro fato ou boato envolvendo o grupo viravam notícia também no Brasil. Também quem foi criança na época, com certeza, assim como eu, colecionou revistas e pôsteres e jornais e o álbum de figurinhas, né? O famoso álbum de figurinhas que eu também já mencionei aqui que eu tive, mas não cheguei a completar porque um episódio melodramático, folhetinesco, atropelou o meu desejo de completar o álbum do Menudo. Mas isso não vem ao caso. Vamos logo falar da série, porque senão não dá tempo. Vamos lá. Bom, a série começa exatamente, né, em meados dos anos 70, quando o tal Edgardo Dias, né, um empresário porto-riquenho, gerencia algumas bandas adolescentes, né? Só que são bandas formadas por garotos e garotas, né? Rapazes e moças na mesma banda, né? Praticamente ali naquele começo que a série mostra, ele gerenciava uma banda que parecia uma versão porto-riquenha do ABBA, né? Dos suecos do ABBA, né? Guardadas as devidas proporções. Inclusive, essa comparação que eu fiz não é tão esdrúxula, considerando que o próprio Menudo, quando estoura no início, né? em Porto Rico, regrava, né? Chiquititas do ABBA, Chiquitita, né? A música do ABBA. Chiquitita, nananana. O Edgardo tinha essa banda quando então ele resolve, ele percebe, né, que está recebendo muito mais cartas de fãs, as fãs meninas que escrevem para os garotos da banda. E aí ele fala, nossa, mas eu recebo muito mais cartas para fãs masculinos, e se eu tivesse uma banda só de rapazes? E é aí que nasce o Menudo, que começa em 1977 e vai durar exatamente 20 anos, né, até 1997, sempre sob a batuta do famigerado Edgardo Dias e com essas inúmeras formações que eu comentei.
Então a série vai passar por todo esse período, né? Ao longo dos seus 15 episódios, ela começa ali em 75, um pouco antes dele criar o Menudo, e aí avança, né, 76, 77, com a criação da banda, e aí vai, ano após ano, até 97, que é quando a série termina, né? Na vida real, o Menudo depois teve uma ressurreição, né, já nos anos 2000, com outras pessoas envolvidas, e o Edgardo não estava. Mas essa versão não é levada em consideração, né, como uma coisa oficial. O Menudo mesmo para valer são esses 20 anos. Uma coisa de cara que a gente pode dizer que eu particularmente e algumas pessoas que eu conversei acham muito incômoda na série, que é essa questão do vai e vem temporal, né? Porque a série ela tem uma não linearidade, ela vai se misturando, né? Então vai contando a história cronológica, mas ao mesmo tempo volta às vezes a alguns pontos, né? A história está avançando, os Menudos estão em 77, 78, 79, de repente volta para 77 para mostrar um fato qualquer, aí coloca 77, então volta, aí vai para 81 de novo, aí vai, volta para 80, fica indo e vindo, que é uma coisa um pouco confusa, né, talvez. Para piorar a situação, existe também a situação da série, existe também um núcleo, né, um foco da série que é nos tempos atuais, né, onde aparece o Edgardo Dias já envelhecido, interpretado por outro ator, né, e dando entrevista para uma jovem e insuportável blogueira, né, uma personagem muito chata, inclusive interpretada por uma atriz também muito chata. Então atriz e personagem se confundem nessa insuportável personagem da blogueira que está entrevistando o já idoso Edgardo Dias para falar sobre os tempos de glória do Menudo. E para piorar ainda mais, né, porque se fosse só isso, né, se fosse só a blogueira entrevistando o Edgardo Dias, tudo bem. Ele vai desfiando as lembranças dele e isso seria a espinha dorsal da série. Só que a tal blogueira tem uma história novelesca, familiar, com a mãe dela, que a gente fica sabendo então que foi uma fã do Menudo, né? Foi uma menudete nos anos 80, devidamente histérica, em companhia de uma amiguinha e tal. E aí hoje essa mãe já adulta, com essa amiga também adulta, comentando o que se passava. Enfim, é uma coisa um tanto quanto, né, ridícula. Na verdade, eu acho até que isso aí poderia ter sido melhor desenvolvido, mas confesso que eu acho que essa parte não funciona, né? Não funcionou direito, não só a parte atual, com essa blogueira entrevistando o Edgardo e os conflitos dessa blogueira com a mãe, que por sua vez foi ex-menudete na adolescência, como a próprio flashback, né, das meninas, essas duas amigas nos anos 80, fazendo de tudo para encontrar o Menudo, etc e tal. Enfim, eu acho que talvez a série tivesse um resultado melhor se ela se detivesse apenas na história do Menudo mesmo, e não criasse essa história paralela, um tanto quanto folhetinesca, novelesca, cafona e chata no fim das contas, né? Então isso acaba emperrando um pouco o desenrolar da série, mas enfim. Prepárense porque aquí está el fenómeno más grande de Puerto Rico y el mundo. Ellos son Menudo. Mucho antes que cualquiera de ustedes pensara que algo así podía existir. Menudo siempre fue mi sueño. Yo me lo jugué todo por Menudo. Que vuelva a su esclavitud. Que vuelva a su esclavitud. Pero esta historia, la nuestra, terminó aquí. Siempre te oíamos hablar de Menudo como un negocio. ¿Y eso era? No, Menudo era mucho más grande que eso. Si no me equivoco, ya audicionó con nosotros una vez. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Enrique Martin Morales, pero me llaman Ricky Martin. A opção do roteiro é se basear no ponto de vista do Edgardo Dias, afinal de contas ele é o personagem principal, né? O grande empresário que ele é o Menudo, né? Como é dito várias vezes na série por vários personagens, inclusive por ele próprio, né? Menudo sou eu, né? Quer dizer, ele é o Menudo, né? Ele é a alma do grupo, já que os integrantes vão sendo trocados à torta e à direito conforme a decisão e o desejo dele próprio, né? Que se transforma realmente num empresário poderoso, contraditório, polêmico e muitas vezes tirânico, né, como é mostrado também na série, apesar da série ser baseada nos depoimentos do próprio Edgardo, né? Os produtores da série deram algumas entrevistas por aí, onde falaram que eles fizeram diversas entrevistas com o verdadeiro Edgardo Dias, alegam ter 8 horas ou mais de entrevistas com ele para criar, né, a base do roteiro da série. Particularmente, eu acho que isso acaba sendo uma opção, né, de mostrar só o ponto de vista dele, né, já que a gente não tem o ponto de vista dos próprios integrantes do Menudo e de outros personagens, né. Mas, de qualquer forma, bem ou mal, a série acaba contando a história do Menudo, né, já que não havia antes nenhum registro semelhante,
Então alguma função acaba cumprindo, né? Então a gente fica sabendo coisas que eu, por exemplo, não sabia. Que o Menudo tinha gravado Chiquitita, do ABBA. Outra regravação que o Menudo fez, que é hilária, que na série nem aparece, mas eu descobri aqui pesquisando. O Menudo regravou Xanadu. Em 1981, o Menudo se atreveu a regravar Xanadu, o grande hit de Olivia Newton-John, lançado um ano antes no filme de mesmo nome. Las nubes blancas son como de papel, es mágico. Nada en las piedras suena la armónica, fantástico. Quédate aquí en Xanadu. Inclusive mostrando as várias etapas de moda do Menudo, né? Essa fase famosa, que eu falei aqui, a fase mais famosa no Brasil, é a fase New Wave, né? A fase em que eles saem de uma etapa, aqui por exemplo eles ainda estão numa etapa um tanto setentista, né? Se a gente parar para pensar, apesar de já ser nos 80, o visual guarda muito de uma moda de rock dos anos 70 ainda, né? Essas tiras, essa coisa toda. É que isso acabou virando uma moda também dos anos 80, mas ela guarda resquícios dos 70. No Brasil, por exemplo, a gente pode citar o nosso amado e querido Cazuza, né? Que estreou no Barão Vermelho com esse visual, né? Cantando no Barão Vermelho com tira na cabeça e tudo, né? Esse visual que o Cazuza, consciente ou inconscientemente, copiou o visual do Menudo, né? Na primeira fase do Cazuza, né? Quando ele era vocalista do Barão Vermelho. Depois, quando ele sai da banda e carreira solo, o Cazuza muda de layout também, né? Mas a fase New Wave do Cazuza, maior abandonada, é bem essa mesmo, né? Então, tinha isso. Já no mesmo ano, a gente vê que nessa moda aqui do Menudo, eles já estão com a moda New Wave, né? A moda do surf, que é essa moda das marcas famosas entre os rapazes, entre os garotos da época, né? OP, Ocean Pacific, Pacalolo, entre outras, Noruega Norway, entre outras marcas que fizeram a fama e a alegria de tantos rapazes na época. Enfim, então aqui eles já estão com o visual New Wave, que já é um visual bem característico dos anos 80, né? Agora, o Menudo passa por várias fases. Por exemplo, no final dos 80, começo dos 90, eles aparecem com um visual de banda de heavy metal, né? Com aquelas roupas, uma coisa mais heavy metal mesmo. Ou seja, a gente poderia apelidar essa fase de Menudo metaleiro, comprovando a profecia de Rita Lee, a sempre maravilhosa e esotérica e mística Rita Lee, que previu isso, né? Tô brincando, mas ela acabou sem perceber prevendo isso na música Ye Ye Ye, que ela gravou no disco dela de 1985, quando ela em algum momento cita Menudo metaleiro, Michael Jackson do pandeiro, superstar do sertão. Enfim, Menudo metaleiro. Mal sabia a Rita que alguns anos depois o Menudo realmente viria para o Brasil com essa roupagem, né? Então é muito engraçado. Então a série acaba dando conta, né, dessa linha do tempo histórica. Então existe um valor histórico ali de pesquisa no projeto. Isso é inegável, claro. E quanto à produção da série? Bom, a produção é um tanto quanto engraçada, né? Na verdade, assistir a série é uma experiência meio antropológica, né? Eu acho que em alguns momentos a série parece uma novela do SBT, produzida pelo próprio SBT. Às vezes parece uma novela mexicana comprada pelo SBT, né? Tantas novelas que o SBT exibiu por aqui, como Chispita, Carrossel, enfim, entre outras. Ao mesmo tempo, às vezes parece um filme do Almodóvar, por incrível que pareça, né? Claro que não estamos comparando a série com as obras-primas do cineasta espanhol, mas de qualquer forma tem um universo ali, né? Já que o Almodóvar é um cineasta que frequentemente se reporta também aos anos 70 e 80, né? Foi a época que ele brotou, inclusive, né? Como grande cineasta. Então a série, ao falar desses períodos, acaba se assemelhando um pouco nesse retrato kitsch, né? Dos países de língua espanhola. E a pronúncia, né? A própria pronúncia dos atores, muitas vezes eu acabo associando a filmes do Almodóvar, né? Alguns personagens da série, como algumas mães dos integrantes dos Menudos, acabam sendo personagens almodovarianas em um momento ou outro também, né? E ainda sobre essa questão meio histórica, de retrato de uma época, de reconstituição, a série tem, pelo menos ela se esforça em criar algum tipo de linguagem. Então aparecem as imagens normais e muitas vezes eles colocam aquele efeito, algumas imagens de shows e tumultos de fãs com o efeito de VHS, para dar uma ideia, como se fosse uma linguagem documental, né? Nesse sentido, a série
às vezes lembra um pouco, de longe, né, a série da Globo Por Toda a Minha Vida, né, que é uma série que fala de grandes nomes da música popular brasileira e que mistura partes ficcionais com atores interpretando com arquivo, né, material de arquivo de fato. Aqui na série do Menudo eles perderam essa oportunidade, né, porque seria muito interessante se mesclasse esses atores com partes documentais verdadeiras, né, materiais de arquivo de televisões do mundo todo e assim vai. Talvez tivesse enriquecido melhor a série, não sei. Fica aí uma reflexão sobre isso. Quanto às músicas, bom, Menudo, né, com esses 20 anos de história do Menudo, de 77 a 97, fatalmente seria uma trilha sonora muito rica de hits do Menudo, principalmente na fase inicial, né, de 77 a 87, que é a principal fase, musicalmente falando, do Menudo, né, porque depois já não é tão marcante assim, né. Mas a série também, não sei se por questões de direitos das músicas ou etc., acaba não abusando dessa riqueza pop do Menudo. Então, por exemplo, só pra gente ter uma ideia, nesse disco aqui que é o mais famoso no Brasil, que é uma coletânea de hits praticamente, tem várias músicas aqui que não aparecem na série, por exemplo. A própria Não Se Reprima, uma das músicas mais, né, icônicas do grupo, ela é ouvida rapidamente num pedaço ali como pano de fundo, né? Eles não usam o poder de Não Se Reprima para fazer nada, né? Quero Ser, eu acho que nem toca. Rock na TV, eu acho que toca em algum momento. Sobe Minha Moto acaba sendo o carro-chefe, a música principal que dá título à série, né? Enfim, não sei se essa foi uma boa escolha. Tudo Vai Bem não toca na série, nem Indianápolis. Doces Beijos acho que também não toca. Se Tu Não Estás toca também rapidamente, né? O If You're Not Here. E Eu Quero Rock também. Troque Suas Pilhas aparece em alguns momentos quando os rapazes vão fazer audição, né? As novas audições de integrantes do Menudo. E falando, então quer dizer, só para encerrar esse assunto das trilhas, eu acho que a série acaba não aproveitando, né, a abundância de pérolas pop musicais do Menudo para, né, embalar melhor aquela narrativa. E muitas músicas são repetidas à exaustão, como Claridade, né, e a própria Sobe Minha Moto. Bom, é uma coisa interessante que alguns integrantes do Menudo, eles usam dois atores diferentes, né, quando a pessoa é mais jovem e quando está mais velha. É o caso dos dois Ricks, né? O Rick Melendez, quando começa, é um garoto mesmo, porque ele tinha 9 anos, né? Depois de algum tempo pula e troca de ator, porque o Rick já estava mais velho. Então isso causa uma certa confusão também na gente que está assistindo, mas dá para levar, né? Com o Rick Martin acontece a mesma coisa, né? Quando ele entra na banda, que ele era inclusive baixinho, né? Parecia um mascotinho da banda, né? É um ator com esse layout, né? Baixote, tá, um chaveirinho. Depois o Rick cresce, né? Fica mais alto, eles trocam de ator para interpretar o Rick Martin até a hora que ele sai da banda de vez, né? Lembrando que o Rick Martin frequentou o Menudo de 84 a 89. Mas o que me incomoda muito na série, na escalação de elenco, é que com raras exceções, o elenco que aparece ali do Menudo, eles parecem rapazes na vida real, parece que eles têm 11 ou 12 anos, e os Menudos não eram tão jovens assim, né? Eles entravam para a banda, às vezes entravam jovens, né? Como foi o caso do Melendez, que entrou com 9 anos. Mas no geral, a faixa etária que os garotos costumavam entrar para a banda era 13, 14 anos, e ficava até 16, né? Era mais ou menos isso. Na época, os rapazes dessa idade tinham um perfil mais adulto, mais homem, né? A gente pode olhar aqui, por exemplo, né? Olha aqui, o Charlie, por exemplo, né? Devia ter aqui 15 ou 16 anos, mas ele parece que tem 22, 23, né? Mesmo ele, né? Eles têm um layout já mais de homem feito, não tem tanta cara de infeto assim.
E a série aposta nos ninfetos, então ficou uma coisa esquisita porque parece uma banda infantil. E o Menudo não era uma banda infantil, era uma banda juvenil. Talvez devessem ter pego atores que na vida real têm 16, 17 anos para aparecer os Menudos com 13, 14, os Menudos da época com 13, 14. Entenderam o que eu quis falar? Porque não fica crível aquilo. Basta ver as capas, que eu acabei de mostrar. O Rob Rosa, por exemplo, também. Né? Aqui é a cara do Rob. Né? Na série, ele parece que tem 12 anos o tempo inteiro. Você fala, mas esse Rob está muito novo. Então eu acho a escalação de elenco dos integrantes do Menudo na série, de forma geral, ruim, inadequada. Né? Mas enfim, isso pode ser um preciosismo da minha parte, porque como vocês já sabem, eu sou um preciosista. Sei lá, né, gente? As famosas polêmicas envolvendo os ex-integrantes e também o próprio Edgardo Dias, que sofreu uma série de acusações, né? Desde o final dos 80, começo dos 90, que ele sofreu acusações de maus tratos, né? de não trabalho escravo, mas de explorar de alguma forma o trabalho dos garotos, e também acusações de que ele teria abusado sexualmente de alguns ex-menudos, de alguns menudos, né? Então isso aparece na série, de alguma forma, é mencionado, por incrível que pareça, né? E vale lembrar que mais recentemente o Roy, né, o famoso ex-integrante, né, que está aqui, que participou da Fazenda aqui no Brasil, né? Ele também falou isso na época da Fazenda, alguns anos atrás, que ele teria sido uma das vítimas de abuso sexual do Edgardo Dias. Que, aliás, o ator que interpreta, né, como eu falei, o Edgardo Dias é interpretado por 2 atores diferentes. Na fase original, pelo ator porto-riquenho Yamil Ureña, e na fase mais velha, por um outro ator, que até é um ator bastante interessante. Mas o Yamil, que domina a série, que é o grande protagonista, fazendo Edgardo Dias na maior parte do tempo, ele tem uma atuação até interessante, né? Um tanto quanto ambíguo o tempo todo, misterioso, uma figura esquisita, né? Méritos para esse ator, né? Consciente ou inconscientemente, ele consegue criar o retrato desse Edgardo Dias misterioso, que a gente nunca sabe direito o que ele está pensando ou sentindo, não é uma figura estranha, né? Que provavelmente com uma sexualidade também meio esquisita, indefinida, né? Mas que a gente não fica sabendo direito quem está por trás daquela pessoa. Isso é muito interessante, né? Talvez um dos trunfos da série seja o trabalho do ator fazendo Edgardo Dias na fase áurea do Menudo. E por falar das polêmicas envolvendo Edgardo Dias, vale dizer também que quando eu disse aqui no começo do programa que vários canais no YouTube, que são canais latino-americanos, comentaram a série, tem muitos canais falando que alguns ex-integrantes do Menudo estão revoltados com a série Sobe Minha Moto, afirmando que ela é mentirosa, que não é fiel aos fatos, etc, etc, etc. Por exemplo, um outro ex-integrante famoso, o Ray, que também foi muito famoso aqui no Brasil, porque fez parte dessa geração, né? O Ray é um dos que aparecem no YouTube detonando a série, dizendo que a série é inverdades e não sei o quê. E segundo consta, não sei bem até que ponto isso está acontecendo ou não, alguns ex-integrantes do Menudo estão se juntando para processar os produtores da série, alegando que a série não condiz com a verdade. Enfim. Onde foi que a alegria se perdeu e o teu sorriso aonde está? Se você quiser se abrir, fala pra mim. Quero escutar. Quero ser amigo que está sempre em teu caminho e que tem amigos, nunca está sozinho. Dia e noite quero estar junto de ti. Quem é Edgardo Dias, né? Muitas vezes ao longo da série, e diante dessas situações todas que a gente comentou, ele se parece um pouco com o Michael Jackson, né? De certa forma, essa figura que é o grande Midas controlador daquele micro-universo pop, cercado por esses personagens dos lolitos, dos ninfetos, né? Uma questão bastante também polêmica. E então, muitas vezes na série, o Edgardo Dias, talvez involuntariamente, os produtores da série, quando a gente assiste, para mim me fez lembrar muitas vezes a trajetória do próprio Michael, né? De certa forma. E por falar em Michael, ele é citado na série, né? Quando, no momento do Grammy de 84, quando o Menudo anuncia um prêmio lá e acaba tirando fotos com o Michael Jackson. As fotos existem, né? Na série não aparece o personagem do Michael Jackson, mas é citado, né? Nesse momento em que o Menudo, no camarim, emocionadíssimo, são chamados para tirar uma foto com o Michael. Enfim, mas a foto verdadeira com o Michael e os Menudos verdadeiros, que são exatamente os dessa formação aqui, né? 84, quando eles então passam a foto na internet aí, para quem quiser ver. Mas, de qualquer forma, é interessante, né? E por falar em Michael Jackson, faltou falar uma questão importante também. Mais uma conexão entre o Michael e o Menudo. Dessa vez uma conexão puramente musical.
ABC Filmes do Brasil apresenta Jackson 5. A conexão diz respeito à linha do tempo das boy bands da música pop mundial nos últimos 50 anos. Pois é, na verdade, quando a gente pensa em boy bands, algumas pessoas se atrevem a colocar os Beatles como a primeira boy band. De certa forma, eu concordo, embora, claro, isso sem nenhum demérito aos Beatles. É evidente que não há comparação, não há base de comparação musical entre os Beatles e todas as bandas que a gente vai falar daqui nos próximos segundos. Mas os Beatles aparecem como pioneiros das boy bands pelo fato de serem rapazes jovens, né, parecidos entre si, né, um grupo de rapazes quase idênticos, né, usando roupas idênticas, e que provocavam os hormônios das garotas, das meninas adolescentes que acabavam ficando histéricas nos shows. Inclusive, essa coisa da bitomania, que a gente já falou aqui em alguns programas, vamos falar em programas do futuro, né? Foi muito bem retratada no filme Febre de Juventude, I Wanna Hold Your Hand, o primeiro filme dirigido por Robert Zemeckis e o primeiro produzido por Steven Spielberg em 1978, mas depois a gente faz um programa só para falar dessa obra-prima. Mas ali a gente vê como a bitomania foi uma coisa fantástica, principalmente na primeira metade dos anos 60, atingindo o mundo todo. Então esse delírio das fãs alucinadas marca então o início dessa fase das garotas apaixonadas por bandas de rapazes, né? Mas na verdade eu diria que a primeira boy band pra valer, né, que inclui os outros elementos do que seria classificado como boy band, é a banda Jackson 5, estrelada por ninguém menos que Michael Jackson, por isso que eu falei da conexão, né? O Jackson 5 surgiu no final dos anos 60, uma banda formada por irmãos, né, os meninos lá da família Jackson, capitaneadas pelo pai, né, o tirânico, sinistro e monstruoso pai do Michael, que todos nós sabemos, né, uma pessoa horrorosa e que já foi embora para pagar seus pecados. Mas de qualquer forma, muito se sabe, né, sobre o mau caratismo desse senhor, pai do Michael, que comandou com mão de ferro o Jackson 5. Inclusive existe uma série também muito interessante sobre isso, que é a série The Jacksons, que já foi exibida no Brasil pela Rede Globo no começo dos anos 90 e agora, não sei se está em alguma plataforma, mas deve estar aí nas internets da vida. Uma série bastante interessante que mostra também a ascensão, auge e queda do Jackson 5, que depois se transforma em Jacksons, né? A banda muda de nome quando eles já estão mais adolescentes, né? E finalmente a série termina com o apogeu do Michael lançando o disco solo Thriller, né? o seu disco mais famoso até hoje. Essa série é muito interessante, uma série também que é uma cinebiografia, né, com atores interpretando os personagens, etc e tal. Então, o Jackson 5 acaba sendo, eu acho que a raiz do menudo, né? Na série Sobe Minha Moto, não mencionam o Jackson 5 em momento algum, porém eu acho que o Edgardo Dias, de certa forma, se inspirou no Jackson 5 para criar o menudo, que é muito parecido em vários aspectos, né? E essa estrutura de ter um empresário tirânico, poderoso, comandando os rapazes, ela começa no Jackson 5 e se repete então no menudo em outras bandas que viriam depois, né? Então se a gente tem o Jackson 5 nos Estados Unidos, em Porto Rico o menudo, na Argentina vamos ter o Tremendo, né, que a gente mencionou também no programa que eu fiz sobre as trilhas infantis dos anos 80, e no Brasil, claro, não podemos deixar de citar os representantes brasileiros dessa moda, que foram os grupos Dominó e Polegar, ambos produzidos por outra figura que também tem esse aspecto do grande poderoso e produtor, um tanto quanto ambíguo muitas vezes, que é o nosso querido Gugu Liberato, falecido, né, há cerca de um ano atrás. Então, o Gugu foi o responsável pelo surgimento do Dominó e do Polegar, em suas várias formações, inclusive, no Brasil. Muitos anos depois, o Brasil teria um outro representante dessas boy bands, já nos anos 2000, que é a banda Bros. Enquanto isso, nos Estados Unidos, depois do Jackson 5, né, que viveu seu auge entre o final dos anos 60 e até o finalzinho dos 70, surge um grupo parecido, também formado por irmãos, que é a banda The Osmonds, os Osmonds, né, uma banda também formada por rapazes irmãos, que fez muito sucesso por lá, principalmente. No Brasil, os Osmonds não chegaram a ser tão conhecidos. Depois, ainda nos Estados Unidos, nos anos 80, a gente vai ter talvez uma das mais importantes bandas quando se fala em boy band, que é o New Kids on the Block, que surge em 86, e que, assim como o Menudo, vai fazer um sucesso destruidor no Brasil a partir de 87, 88, 89 e principalmente em 90, quando surge no Brasil a MTV, o nascimento da MTV brasileira.
meados dos anos 90, os New Kids vão ser bem conhecidos. Outras bandas também de língua anglo-saxã. Podemos citar o NSYNC, já nos anos 90, de onde saiu o Justin Timberlake, e a inglesa Take That, de onde saiu o Robbie Williams. Que mais que tem? Backstreet Boys, também é um forte representante disso, entre muitas outras, né? Então a linhagem das boy bands no mundo pop é interminável, né? Dá pra fazer um programa só pra falar disso. Mas uma coisa não se pode ignorar. Bem ou mal, a série Sobe em Minha Moto deixa claro que, para todo sempre, uma das principais boy bands da história mundial da música pop sempre será o Menudo. Na verdade, depois de toda essa prosopopeia, eu diria o seguinte: o Menudo merece agora uma outra série, dessa vez uma série documental. Uma série também de 15 episódios, com 45 minutos cada, porém uma série totalmente documental, contando com entrevistas, não só com Edgardo Dias, mas entrevistas com todos os ex-integrantes do Menudo, produtores, fãs, etc, 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 e contando com farto material de arquivo. Tá aí um projeto que seria de dar água na boca, né? Alguém se habilita? Chega de fugir, de se esconder e de deixar a vida pra depois. Não pense em diverso, o mundo gira, o tempo corre e nada vai te esperar. Entra de cabeça no teu sonho, só assim você vai ser feliz. Por isso canta, dança, grita. Até o próximo programa, gente. Até o próximo Naftaluf. Se inscrevam no canal e voltamos em breve com mais cultura pop pra vocês. Até lá! Nasce prima, nasce prima, nasce prima.